Então, eu quero hoje dar vida a você, então abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, que hoje eu trouxe a segunda bomba da nossa série Dinamite. Se você não veio no culto passado, você não pode perder, chega em casa, vai lá no YouTube, clica lá, porque nós falamos da primeira dinamite, que é sobre dinheiro. E hoje, aí pode voltar, a segunda dinamite é uma dinamite perigosa. Nós vamos falar sobre sexo. Um assunto que muitos conversam muita coisa, mas biblicamente existem em muitas pessoas, casados e solteiros, uma lacuna daquilo que nós confessamos crer, daquilo que funcionalmente nós vivemos para Deus. E nós vamos ler a partir do 6, verso 12, e creio que vamos até onde Deus nos permitir. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Verso 13. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Senhor, essa é a Tua palavra, e eu te peço que o Senhor traga discernimento e que o Senhor, Deus, traga, Deus, de alguma maneira, cativo as mentes e os corações. Todo sofisma, tudo aquilo que está tentando agora fazer com que cada um se disperse, para que cada um perca a bênção, eu te peço, neutraliza agora, para que as pessoas possam viver a sua vida do seu modo, pela tua vontade. Quem crê, diga amém. Irmãos, quando você vai entender um texto bíblico, as regras básicas têm que estar no básico. Ou seja, qual palavra que se repete nesse texto com mais frequência? A palavra corpo. São 8 vezes que Paulo usa a palavra corpo. Por quê? Porque Paulo estava escrevendo a uma sociedade com o pensamento grego, com um pensamento pagão, com um pensamento libertino. Uma sociedade que é muito parecida com a nossa, no sentido de que busca uma liberdade, no sentido de que liberdade para o mundo de hoje, e sempre foi, e de fato naquela época era algo muito forte, a ponto de que Paulo escreve aqui, está em parênteses, porque Paulo está citando uma frase comum do cotidiano dos coríntios. Aonde havia um desejo, aonde havia um clamor, e esse clamor, ele está na nossa sociedade, muitas vezes no nosso meio, de que eu quero ser livre. Eu quero fazer o que eu bem entendo, eu quero viver tudo que há para viver. Eu quero ser livre. E Paulo, então, ele inicia essa passagem, onde ele trata primeiramente de liberdade.
pegando uma frase muito usada no contexto daquelas pessoas, como é muito usada para nós. Existe no coração de todo ser humano um anseio por liberdade. Mas Paulo então vai redimensionar a liberdade. Ele vai redimensionar a liberdade a partir do conceito do próprio Deus. Quando Paulo diz, olha, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada domine. O que Paulo está contrapondo, ensinando, chamando a reflexão desses irmãos antes de tratar do sexo em si, do corpo, é o seguinte: vocês acham que vocês são livres mesmo, a ponto de se entregarem a qualquer relação, a qualquer coisa? Desde que nada não te domine, você é livre. Porque o ponto que pega na definição correta de liberdade é esse. Liberdade é quando nada te domina. Somente o Criador tem a palavra final sobre você. A pergunta é, se você não consegue ficar sem Coca-Cola Zero, existe alguma coisa que te domina. Se você não consegue ficar sem sexo, existe alguma coisa que te domina. Se você não consegue ficar sobre qualquer coisa que não seja os braços do Pai, a vontade de Deus, existe alguma coisa que te domina. Logo, você não é livre. É isso que Paulo está iniciando. Ou seja, deixa eu te perguntar algo. O que te domina? Porque liberdade não é aquilo que eu posso fazer quando eu bem quero. Liberdade é quando eu posso falar não para tudo o que eu quero. Isso é liberdade. Quero fazer sexo, mas não vou fazer. Por quê? Porque o sexo não me domina. Os meus impulsos, os meus hormônios não me dominam. Quero ganhar dinheiro. Ou seja, eu tenho impulsos pecaminosos de passar por cima de várias regras, de vários princípios. Mas como somente a vontade de Deus me domina, eu digo não. Eu prefiro não ganhar dinheiro se for dessa maneira. Ou seja, eu sou livre, porque liberdade é saber dizer não e ser capaz de dizer não com controle. Então Paulo, após dar esse aqui, vem com uma outra coisa que era muito comum sobre o pensamento a partir do corpo no mundo grego. Que o sexo é um apetite. Por isso então que Paulo vem e fala assim, olha, os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Existe uma falácia no nosso meio que você necessita de sexo como você necessita de comida. E Paulo está dizendo, falou assim, isso aí é mentira. Qualquer pessoa aqui, solteira ou casada, se você tiver falta de água durante 50 dias, eu tenho certeza que eu vou fazer o seu enterro. Se você tiver falta de comida durante 60 dias, eu tenho certeza que eu vou fazer o seu enterro. Mas se você ficar 60 dias sem sexo, eu tenho certeza que você estará domingo após domingo aqui celebrando a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque sexo não é necessidade básica. Porque Paulo aqui vai tratar justamente a respeito do corpo. O que é o corpo? Infelizmente, nós ainda somos chancelados e a gente ainda pensa muito como o pensamento grego. Qual que é o pensamento grego? Que o corpo, a matéria é má. E a matéria, o corpo físico, a carne, me impede de viver o sobrenatural, o espiritual. Então eu preciso fazer alguma coisa. E naquela época, assim como é hoje, existem duas vertentes para responder isso. Olha, se o corpo não tem nada a ver com a minha vida espiritual, eu vou
chamar todo mundo de meu bem. Mas os moralistas, os conservadores, os religiosos, entendendo que, já que o meu corpo me impede de viver o sobrenatural, eu tenho que reprimir meu corpo. Eu tenho que, ter sacrifícios. Mas o cristianismo, ele não aprova nenhuma dessas visões. O cristianismo traz uma revolução na área sexual. Porque ele traz uma revolução naquilo que é o corpo humano, porque ele traz de volta a criação de Deus. Muitas pessoas entendem que, e foram ensinadas errado a partir disso, achando que o corpo é só o lugar onde eu moro. E que de alguma forma, como as pessoas creem e foram ensinadas na igreja evangélica, que ainda bem que eu vou morar no céu, ou seja, que eu vou como uma alminha penada lá para o céu, isso aqui não tem nada a ver, eu começo a descartar, como os gregos, como Platão, o valor do meu corpo. Ou seja, se espiritualidade não tem nada a ver com o que eu faço com o meu corpo, então eu posso pensar que o sexo então é uma necessidade básica. Então, se Deus fez assim, está de boa. Mas Paulo diz não. E qual é o conceito que Paulo apresenta? Não é um conceito moralista, é um conceito relacional. Porque Paulo está dizendo que o corpo humano, ele foi feito para o Senhor, porque lembra, você quando foi criado por Deus, Deus te fez uma alma penada? Fez? Não. Deus te fez só um espírito? Não. O que Deus fez com você? Deus te fez corpo, alma e espírito, ou corpo e alma. Ou seja, no sentido que nós temos que entender que quando Paulo fala que o corpo não é para a imoralidade sexual, no sentido que o corpo é tão sagrado quanto as outras partes que a gente possa dizer da nossa história. Porque o corpo, ele somatiza. E essa palavra é grega, porque soma é a palavra que se repete 8 vezes aqui nesse texto, porque significa corpo em grego. Você precisa entender que a imoralidade sexual, ela não vai contra apenas a sua vida. A imoralidade sexual vai contra uma relação que você vive inteiramente com o próprio Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui, falou assim, olha, agora que vocês foram comprados por um alto preço, vocês precisam entender que o corpo é como o casamento, vocês não se pertencem mais, vocês não fazem mais as suas próprias vontades, existe uma mudança de mentalidade. Vocês são uma só carne. E Paulo então cita Gênesis aqui, para dizer o quê? Que quando Paulo fala que nós não devemos entregar os nossos corpos às prostitutas, existe um ponto a ser bem claro aqui. A prostituição naquela época não era somente igual nós a temos hoje. A prostituição naquela época era também um ato religioso. Porque havia templos onde haviam as sacerdotisas. E homens iam nesses templos para cultuar a Deus, tendo relação sexual com essas mulheres. E Paulo, então, diante de uma cultura pagã, diante de um pensamento errôneo, de um pensamento libertino que está presente no nosso mundo, Paulo falou assim, vocês foram comprados por um preço. E entenda, você não é espírito, tem uma alma e mora no corpo. Você é espírito, você é alma e você é corpo. Porque Deus te fez por inteiro. Porque lembra em Gênesis, quando Deus te dá uma ordem, e Ele fala assim, olha, cultiva a terra, trabalha para mim. Olha, ou seja, dá nome aos bichos, multiplique, ou seja, crie cultura, faça. Com o quê? Com o seu corpo. É impossível, irmãos, adorar a Deus sem o corpo. É impossível viver para Deus. E se lembre, quando você está estressado, aonde aparece o seu estresse? Olha o meu aqui, ó.
Em 2 meses, infelizmente, eu engordei 8 quilos já. Por quê? Somatizando o estresse do ministério. Agora eu estou tentando resolver esse negócio aqui. Quando você está ansioso, quando existe uma doença, seja ela espiritual, da alma, aonde que isso muitas vezes se demonstra? No corpo. Então por que nós vamos continuar enxergando o corpo como só uma casinha que eu vou embora um dia? E Paulo está dizendo aqui, olha, assim como Deus ressuscitou Jesus Cristo, Ele nos ressuscitará. Irmãos, vamos lembrar, nós estamos entregues a Deus no nosso corpo, porque nós estaremos com Cristo na sua volta em um corpo de glória. Jesus Cristo está sentado à direita de Deus em corpo. E se você acha que lá no céu é um lugar bem longe, lembre-se que Apocalipse está dizendo que o Senhor virá dos céus, e a nova Jerusalém sobe ou desce? Desce, ou seja, e Apocalipse 20 que diz que haverão novos céus e nova terra. Quer dizer que tudo aquilo que Deus criou, o nosso corpo, a criação, a terra, os bichos, a maneira que nós vamos nos relacionar, o sexo no cristianismo, então, o sexo não é somente para a procriação e nem somente um apetite, o sexo demonstra uma sublimidade do próprio Deus. Sendo 3 pessoas distintas e uma só essência, o sexo é a demonstração máxima de um Deus doador, de um Deus que se tornou vulnerável por mim e por você. Por isso que Paulo então diz assim, fujam da imoralidade sexual. Por quê? Porque quando Paulo diz que nós não vamos nos entregar às prostitutas, porque somos uma só carne. Você sabe o que quer dizer casamento biblicamente? É o sexo. Lá naquela época, eles não olhavam assim, que gatinho, hein? Vou, aí ficava noivo, igual a gente, junta dinheiro para casar. Não, irmão, ó, gatinho, hein? Te quero bem. Pegava, levava, casou, filho. Biblicamente, se você pratica ato sexual com qualquer pessoa, você está se unindo ela não fisicamente, mas você está se unindo ela totalmente. Por quê? Olha só, faz sentido Paulo virar e dizer que nós não podemos nos unir a uma prostituta se o ato sexual for só uma forma física de união? Não faz sentido, porque se fosse só físico, beleza, vai lá e resolveu. E uma das coisas mais lindas que eu quero que você entenda é que Deus não criou o sexo apenas para a reprodução da espécie, mas como uma maneira de doação, de entrega para uma relação de dependência e de transformação. Irmãos, eu estou há 13 anos vivendo no paraíso. Mas sabe que hoje é tão importante para mim que eu mesmo e a minha casa, eu mesmo, sabe, em casa, eu e a Débora, sabe, muitas vezes a gente se pega e fala assim, como que alguém pode se entregar assim, igual a gente se entrega à vida que a gente tem, a um Zé Ninguém, só por causa de um hormônio pulando. Ou seja, é uma falta de quê? De liberdade. É uma falta de consciência, é uma falta de cristianismo. É uma falta de um Senhor. O sexo é uma maneira de dizer eu pertenço exclusivamente, totalmente a você, porque nós fomos criados para amar, queridos. E amar é pensar o bem do outro, sem antes querer o meu. Eu te desafio a encontrar, sinceramente, uma pessoa que não queira ter uma aliança com a outra pessoa e que diz que ela só faz sexo para o bem do outro. Eu te desafio. Sabe por quê? Porque todo casal de namorado ou
de qualquer outra pessoa que faz sexo como apetite, faz sexo para o seu próprio prazer. É lógico. Eu preciso resolver esse negócio aqui. Eu preciso resolver esse trem aqui. Ou seja, Paulo está dizendo que a maneira, o sexo sem o compromisso do amor, da aliança, da entrega total, é paganismo. E ele traz então 2 imperativos para nós. Ele fala assim: fujam da imoralidade sexual. Ele traz um imperativo, ele fala assim: fujam. Deixa eu te dizer, se você está tentado e você ainda não é um homem ou uma mulher casada, você não tem que dialogar com essa tentação, você tem que sair fora. Eu me lembro, aos 21 anos, namorando essa beldade ali. Irmão, tinha dia que eu gritava com ela: sai do carro logo, senão eu vou pular em cima de você. Não é assim? Ou só você que acha que o pastor é anjo? Não é verdade, irmão? A gente teve os mesmos problemas que muito casalzinho aqui de namorado, mas a gente entendia que liberdade é saber dizer não para aquilo que eu quero dizer sim. Ele fala assim: fujam. Das tentações a gente não dialoga. Nós vamos correr, falou assim: ó, eu vou sair fora dessa menina, porque se eu ficar perto dela, eu vou virar um bicho. Não é assim? E ele fala assim: olha, porque fujam é um verbo imperativo, presente contínuo. Ou seja, é algo que você deve fazer constantemente. E imoralidade sexual, aqui Paulo fala de porneia. É o grego porneia, que quer dizer qualquer ato sexual feito fora de uma aliança total de vida, um contrato vitalício irrevogável. O problema que nós hoje temos na nossa igreja de pessoas que vão falar assim: não concordo. Ok, se você não concorda, você tem que arrancar essa página aqui da sua Bíblia, porque ela não serve para você, porque você não concorda. Como nós vamos lidar então? Eu gosto da frase que diz: olha, eu creio na Bíblia porque ela é a palavra de Deus para mim. E eu não creio naquilo que eu quero crer, mas eu creio porque Deus se revelou a mim, e por mais que seja difícil que eu creia, eu quero entender e viver a vontade dele. Fujam, fujam. Sexo é casamento, é transformação mútua, é nutrição da vida do outro por meio da intimidade. Ninguém faz sexo com ódio do outro, né? Como eu não posso dar nenhum outro exemplo, só o meu lá em casa, quando a dona Débora está com raiva de mim, você acha que eu vou chegar lá todo pimpão: ei amor, tudo bem, você está tão linda hoje? Não vou, não vou. Ninguém tem relação, ninguém tem nenhuma intimidade se não tem algo, sabe, se tem algo não resolvido. Só tem quem enxerga o sexo como um apetite. Assim: não, vem cá, vamos resolver isso aqui só irmãos. Isso pode ser um pensamento lá fora. O sexo para Deus é algo sublime, é algo que demonstra amor, é algo aliancístico, é algo que quer dizer entrega total. E por isso Paulo usa uma outra forma de dizer: olha, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Porque ele diz aqui, assim: acaso vocês não sabem que o corpo é santuário do Espírito Santo? O quê? Paulo está refutando a ideia de que sexo é um apetite, mostrando que o corpo é sagrado. Paulo não está tentando trazer um moralismo religioso, não. Paulo está trazendo um cristianismo relacional, uma fé que se importa, um Deus que se torna vulnerável naquela cruz por nós. Paulo está dizendo, falou assim: olha, se você quer fazer do seu jeito, não é assim com Deus. Porque Deus não te salvou de qualquer jeito. E ele fala assim: olha, essa palavra que santuário é a palavra que denota o santo dos santos, a presença íntima de Deus, a glória.
Como que eu, que vivo na presença de Deus, sou habitação de Deus, vou entregar meu corpo a relações por apetite? Quer dizer que eu não estou me deixando ser controlado por ele. Quer dizer então que eu estou dizendo que quem é o Senhor dessa parada aqui sou eu, não Deus. Irmãos, por mais que seja difícil, existe uma escapatória. Existe uma maneira, que é a liberdade de dizer não para aquilo que muitas vezes você quer dizer sim. Glorifiquem a Deus. Por quê? Porque você é santuário. E uma das coisas que nós necessitamos de aprender é justamente isso. Por quê? Pela nossa falta de consciência da presença de Deus, de consciência da nossa, sacralidade, de que somos santos. Deixa eu te dar um exemplo de como que a gente é pagão e grego e platônico nos nossos pensamentos cristãos. Qual é o seu trabalho secular? Nenhum. Porque não existe diferença para um santo entre secular e santo. Porque o que você faz lá fora não quer dizer que seja fora, porque Deus está em você. Mas nos falta lembrar essa história, porque infelizmente nós fomos ensinados errados. Errado. Porque nós achamos que o trabalhar para Deus, o viver para Deus, o viver santo, é só ficar aqui no louvorzinho. Não, irmãos. É tudo o que você faz. Glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Não existe secular para quem foi comprado por alto preço. Não existe profano para quem vive com o Espírito Santo dentro dele. Por isso, nós precisamos clamar a Deus por liberdade. Se você está aqui, você tem dificuldade nessa área, eu creio que é muita gente. Eu oro a Deus que você se deixe encher do Espírito Santo, que Ele te faça livre a ponto de falar e de aprender a dizer não para aquilo que você não nasceu para ser. Ou seja, Paulo então segue, e lá no capítulo 7, versos 3 e 4, Paulo diz assim: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. O marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, assim também a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. Irmãos, essa frase para nós é muito light, porque nós vivemos em uma sociedade que o papel da mulher, o valor da mulher já foi dado por quem? Pelo cristianismo. O que Paulo está dizendo aqui é o quê? Se você que não é casado tem que ser livre para dizer não, você que é casado precisa ser livre para dizer sim, não só quando o seu corpo pede. Irmãos, deixa eu falar para quem é casado aqui agora. Se você se entrega ao seu cônjuge só quando o seu corpo pede, você não entendeu o que é o sexo para Deus. Porque sexo para Deus é nutrição do outro, é o cultivo da outra pessoa, é o amor, é a intensidade da intimidade, é dizer, é se renovar, é renovar cada dia mais a aliança e dizer assim: nós estamos juntos nessa parada, eu me entrego a você não apenas do coração, eu me entrego de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu corpo. Mas nós confessamos uma fé no Senhor Jesus Cristo, confessamos padrões morais do cristianismo, mas funcionalmente, legalmente, vida, na nossa vida a gente continua com casamentos cristãos que vivem o sexo como apetite. Tem casal cristão que faz uma vez por mês. Aí eu falo assim: como que você é? Você é de Nárnia? Você é o quê? Ah, não.
Aí falou assim, oi amor, tudo bem? Falou, estou com a dor de cabeça hoje. Não é assim? Porque não entendeu o que é o corpo, não entendeu o que é o casamento, não entendeu o sagrado, não entendeu o que Deus está dizendo que Jesus, quando nós estamos unidos a Ele, nós somos dessa maneira com Ele. Nós somos uma só carne. Aqui, se todos nós somos cristãos, eu quero te dizer que espiritualmente, nenhum sentido, nós somos tão unidos no corpo de Cristo, que nós somos literalmente casados. Ou seja, eu preciso cuidar de você, eu preciso cuidar de você mesmo. Por quê? Porque nós somos uma família, nós somos um corpo. Cristo nos uniu e nós estamos unidos a ponto de sermos juntos a morada de Deus. Só que o nosso problema é que a gente confessa uma crença, mas funcionalmente a gente vive de outra maneira. E Paulo diz que o sexo, irmãos, é a celebração de uma vida, de uma doação total, não apenas de um dever autoritário. Se você, casado, acha que por ser casado você tem que fazer sexo, você tem que ler um livro que eu quero que todo mundo leia aqui. Noivo, namorado, até solteiro pode ler. O significado do casamento de Timothy Keller. O significado do casamento de Timothy Keller. Lá na Seara tem, e eu tenho certeza que vai ser transformador na sua vida. E eu sigo aqui bem rápido para os versos 27 do capítulo 7 a 31, que diz assim: Você está casado? Não procure se separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muita dificuldade na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer é que o tempo é pouco. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo, como se não as usassem. Porque a forma presente desse mundo está passando. O que Paulo está dizendo aqui não é aquilo que muitas vezes um cristão ingênuo faz. Olha, eu quero viver só para Deus e larga a sua casa, larga a esposa e os filhos. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que nós vivemos na interposição de duas eras. A era do Espírito, a era da nova vida, ou seja, a era do reino de Deus, que foi inaugurada na ressurreição de Cristo, e a era do pecado e da morte. Nós estamos vivendo nessa interposição a ponto de Paulo aos Gálatas dizer que nós vivemos nessa luta entre a carne e o Espírito. O que Paulo está dizendo aqui é transformador para aquela sociedade. Porque naquela época, se você fosse adulto e você não fosse casado, quer dizer que provavelmente você era uma prostituta. Por quê? O valor do sucesso na sociedade antiga, nessa sociedade, era o sucesso familiar. O que é também no conservadorismo da igreja evangélica é isso mesmo. Existem muitos solteiros aqui que são pressionados o tempo todo. E aí, não vai casar não, velho? Tá devagar, hein? Vai casar não. O que Paulo está dizendo? Falou assim: é ok ser solteiro e não se casar. É ok ser livre e dizer não. E lá para frente, então, no mesmo capítulo fala, aqueles que são solteiros, cuidem das coisas do Senhor. Naquela época, isso é totalmente uma quebra enorme de paradigma. Dizer a alguém, falou assim, olha, é ok você escolher não se casar. E deixa eu te dizer algo, porque eu sei que na igreja evangélica existe uma pressão muito forte para o casamento. E querendo ou não, existe um certo sucesso, né? Se você já fez aí seus 39, 40, 45 e ainda não se casou, todo mundo te fala assim, vai ficar para titia.
Não é assim? Não, irmãos. Nós precisamos mudar esse pensamento. Sabe por quê? Assim como o casamento é glorioso, o solteiro também é glorioso porque ele já é casado. Porque Paulo vem falando disso o tempo todo. O que eu quero que você entenda é que o casado ou o solteiro, eles vivem a partir de uma perspectiva eterna da família de Deus. Paulo está dizendo que para vivermos como se não tivéssemos, no sentido de que as coisas que nos prendem nesse mundo não podem nos tirar do valor do eterno. As coisas que são inúteis, mas o casamento não é inútil se ele é vivido segundo ao reflexo de quem Deus é. Enquanto eu termino aqui, eu peço que passe a ceia já. Por favor. Ou seja, quando ele diz então que é ok ser solteiro e é ok ser casado, porque Paulo está apontando para um casamento último, uma família eterna de Deus. Mas Paulo também está dizendo que, olha, você é comprado por preço de sangue. Ou seja, assim como nós casados aguardamos como marido e mulher o retorno do nosso Senhor amado, o retorno do nosso, de fato, do nosso noivo, os solteiros também. Ou seja, por que oprimir os solteiros se ambos estão vivendo a partir de um olhar eterno do noivo que vai voltar? O nosso problema é que nós confessamos Jesus como Senhor, Salvador, que nós dizemos que vamos viver eternamente, mas nós não vivemos com o olhar da eternidade. E por isso nós oprimimos as pessoas e queremos viver segundo uma ótica de boa vida, como se não houvesse final da história. Como se a nossa vida fosse igual a um não cristão, que não crê em Deus e acha que se ele não aproveitar, se ele não fizer algo, o mundo acaba na morte. Irmãos, não, a nossa vida não acaba na morte. A nossa vida é uma vida que já começou na eternidade, porque a morte, morreu na morte de Cristo. Por isso, a nossa vida tem uma outra perspectiva. E é por isso que a ceia está sendo passada aí. Por quê? Pela vulnerabilidade de Cristo, nós recebemos o amor de uma aliança que é eterna. E por isso que o casamento e o sexo expressam essa aliança eterna. E a outra coisa, nós devemos viver com a visão da jornada eterna. Irmãos, eu não sei você, mas eu acho, e Paulo acha, e ele disse isso, que o casamento é maravilhoso, mas é difícil. É difícil. Por quê? Porque, irmãos, se você acha que se você não se casou ainda, quando você, vai lá e tudo mais, todo bonitona, daquele vestido branco, eu te aceito, fulano de tal, como meu esposo, eu prometo ser assim, ser assado. Querida, deixa eu te dizer, só o fato dele viver com você agora, já faz no outro dia que ele seja uma pessoa diferente. Ou seja, se é diferente, é estranho para você. Eu sou um homem que já me casei 13 vezes com a mesma mulher, que está aqui. Por quê? Passa ano e sai ano. Ela não é a mesma pessoa. O que Paulo está dizendo existe uma jornada de estranheza no casamento. Existe uma jornada de ajuste, porque o casamento é isso, essa autodoação. É uma jornada o quê? É algo estranho, né? Muita gente escolhe se casar para ser feliz. Se você assim pensa, você pensa como os não cristãos. Por quê? Porque você só pensa em você mesmo. E você se relaciona com o sexo, com a vida, para a sua própria felicidade.
O casamento não é para fazer você feliz. Sinto muito. Porque ele foi feito numa relação de liberdade e de uma liberdade e capacidade de amor para fazer o outro feliz. O casamento, o sexo, é essa relação de cumplicidade de quem está dizendo, olha, eu estou na expectativa do homem, da mulher, que você se tornará vivendo do meu lado. Eu estou na perspectiva do futuro, daqui a 20, 30 anos, de ver você um homem de Deus valoroso pela minha entrega a você, pela minha fidelidade a você. É por isso que o sexo não pode ser apetite, por isso que vida de casado não pode ser sexual somente quando tem vontade. Porque se eu estou junto na jornada com você, eu quero levar você a experimentar que nós estamos juntos a ponto de termos a união sagrada. É uma jornada, querido. Logo, estar casado é estar comprometido com o futuro do seu cônjuge. É se alistar na jornada de alguém. Irmãos, eu olho hoje assim para Débora e falo assim, será que ela esperava isso? Mas eu olho hoje para ela e vejo a mulher que ela tem se tornado. Irmãos, eu tenho tanto orgulho da minha esposa. Não porque ela é o máximo, mas porque ela entendeu que antes de ser casada comigo, ela é casada com o Senhor. Há muitos anos atrás, estava aqui, solteiro na Lagoinha. E não pense que eu era um santo, daqueles, não, eu estou esperando a minha esposa. Irmão, eu ficava de olho em todo mundo. Deixa eu ver quem vai ser a minha esposa. Irmão, sinceramente, Deus não tem uma pessoa para você. Isso é um mito. Deus abençoa a sua escolha. Então, olhe bem como você escolhe. Por quê? Se o casamento do fulano de tal com a outra deu errado, quer dizer que eles escolheram errado. Então, se ele escolheu errado e Deus tem uma pessoa certa para você, essa pessoa então é de alguém. Então, ferrou tudo. Não é assim? Não busque a pessoa certa, busque ser a pessoa certa.